Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão, hein? Feliz com mais uma aula da nossa escola. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento de som, se não interfere aí no áudio para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Então tá. Bom, vamos lá, vamos para mais uma aula. Vamos desejar boas-vindas para mais dois alunos aqui na escola, o Davi e a Vanessa. Sejam muito bem-vindos. Se sintam acolhidos, amados, respeitados pelos seus irmãos que aqui estão, tá bom? Gente, sempre quando alguém chega na escola, independente de turma, módulo ou dia, é um motivo para a gente se alegrar muito, de ficarmos muito felizes. Por quê? Pensa comigo, pensa não. Isso são dados lá de verdadeiros mestres espirituais da Índia. O que que eles ensinam nas aulas para gente? Olha como o nosso trabalho aqui é bonito e é lindo. Quando nós conquistarmos 51% de toda a população do mundo, que hoje nós somos, quem tem aí, gente? A última vez que eu vi éramos em 8 bilhões de pessoas nesse planeta, é isso mesmo? Alguém confirma se tem alguém tem esse dado, enfim. Somos em 8 bilhões de pessoas. Quando 51% do total dessas pessoas despertarem espiritualmente, os outros 49% se ativam e despertam automaticamente. Você que é aluno da escola já percebeu? Responde aqui para mim, quem já percebeu que depois que, não estou dizendo que entrou na escola, mas depois que você decidiu despertar espiritualmente, ser um ser melhor, curar as suas dores. Diga para mim aqui quem já sentiu diferença não só na sua vida, mas na vida de seus parentes e familiares. Eu sou suspeita em falar, né? Então nem vou responder que a minha família toda faz curso comigo. Toda, toda. Todo mundo está aqui. É sogra, é mãe, é irmão, é cunhada. É isso. Quem mais, gente? Quem mais? Quem mais? Renata, eu senti muito. Thay, parei, Sofia, eu. Gente, então assim, ó, quando você, já tô gravando, assim, ó, não pira a tua cabeça, terapeutas principalmente que já estão atendendo, sabe? Não pira que aqui, mas eu já estou no nível de conhecimento e as pessoas vão chegando agora, vai se misturando. Gente, aqui nós conquistamos, graças a Deus, a chancela do MEC. O nosso curso é reconhecido pelo Ministério da Educação. Faltam só alguns documentos jurídicos mais aqui da escola que eu estou criando para enviar para eles, mas enfim, a escola foi aprovadíssima. No entanto, eu não quero que vocês entendam que a nossa aula seja algo assim, como é que eu vou dizer? Não coloquem a escola e a NEA dentro de uma caixa, por favor. Não me coloquem dentro de uma caixinha. Aqui, o nosso trabalho é acender a nossa consciência, nos tornarmos pessoas melhores por meio do quê? Dos nossos relacionamentos, para que quanto mais pessoas entenderem sobre a consciência divina, sobre o seu propósito, sobre o que está fazendo aqui nesse planeta. Tem gente que não sabe o que está fazendo aqui. Tem gente que não sabe. E tem gente que nem se pergunta isso. Tem que simplesmente acorda, trabalha, um robô, come, toma banho, vem para casa, come, toma banho, sei lá mais o que, vai dormir, daqui a pouco estoura uma doença, e é nesse momento que a pessoa talvez decida despertar. A doença é uma bênção nesse caso. É uma bênção. Então, fiquem sempre felizes e alegres quando nossos irmãos ingressam na nossa escola, entram para a nossa escola, tá bom? Nós estamos agora reestruturando toda a nossa escola com cursos, alinhando, mas eu sempre gosto de deixar claro para vocês que aqui não é para você escrever nada, não é para você decorar nada. Tem um adendo nisso, tem um adendo para quem quer ser terapeuta, tá?
salvo os terapeutas. Estou falando mais para quem está aqui em desenvolvimento pessoal. Mas o terapeuta também, antes de anotar ou fazer algo, terapeuta, você precisa se curar primeiro, você precisa se conhecer primeiro, você precisa entender, conhecer as tuas fragilidades, conhecer as tuas vulnerabilidades, conhecer a tua luz, conhecer a tua força. Para você ter recursos quando chegar nessas delicadezas da tua vida, você saber o que fazer e não se perder, né, do caminho, tá? Vanessa, você e a tua família toda já hoje não é primeiro dia de aula? Já está recebendo? Ah, porque eu tenho muitos seguidores lá no Instagram, né? Não, olha que chique, eu tenho muitas seguidoras lá no Instagram. Adoro. Adoro, gente. Vocês vão me segurar, vocês vão ter que me chamar, porque eu vou ficar bem boba logo, logo. Já tô, né? Então, gente, quando 51% da população despertar espiritualmente, os outros 49 despertam, e aí talvez seja, e agora eu quero chegar na parte onde nós estamos no módulo de saúde e enfermidade, para que não precisemos mais ter culpa, expiações e compensações. O que nós estamos falando nessa aula, na aula passada, e o que eu preciso que vocês entendam? Compensações, expiações, culpa ainda são necessárias para que o todo se equilibre. O que é o todo, Neia? Universo, tudo. O universo ele é perfeito, a natureza ela é perfeita. E nós precisamos aprender a navegar pelo fluxo da vida. Mas para isso, nós precisamos primeiro entender quem nós somos, para onde nós vamos, e principalmente olhar muito para os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Isso é espiritualidade. Então, na aula passada, eu estava explicando para você que, resumindo, a gente volta lá. Depois alguém me lembra qual slide que eu estava, tá? Mas para resumir, Neia, todo ser humano carrega em si uma necessidade inerente de ser, de pertencer. A primeira lei sistêmica fala sobre pertencimento. Que Bert quer nos ensinar sobre pertencimento? Ele quer dizer que tudo e todos, por exemplo, na família da Neia, mãe, pai, Neia, Meres e Binho, nossa família, minha família de origem. O meu pai era alcoólatra. Não era o meu pai que era alcoólatra. A família aqui é uma consciência só. Bert nos ensina que a alma não é aquilo que está dentro do meu corpo. Isso aqui é uma alma. Isso aqui é uma consciência familiar. O que o constelador faz? O constelador acessa esse campo de informações para ver o que está em desordem. Um constelador familiar é aquele cara da informática que reconfigura o teu software. As pastinhas que estão salvas lá dentro da tua mente e que não está só na tua mente. Isso aqui é um grande ser pensante, o campo. O campo, ele é a energia que rege o todo. Aqui está a família da Neia. O pai da Neia era alcoólatra. E por algum momento, esse pai foi embora, não deu certo com a mamãe, foi embora, e aqui ficou um lugar vazio. De acordo com a lei do pertencimento, esse lugar não fica vazio. Alguém da família ou algum conteúdo vai entrar nesse lugar e começar a sentir e pensar tudo o que esse integrante da família sente ao se sentir excluído ou rejeitado. Aí aqui é um ponto de atenção. Mas, né, o teu pai era um abusador, o teu pai bateu na tua mãe, teu pai não teve responsabilidade nenhuma, mas se eu abrir o campo do meu pai, da família dele de origem, vocês vão entender que esse comportamento dele estava a serviço da família de origem dele.
Mais de 80% dos homens da família do meu pai eram alcoólatras. 80% morreu de câncer. Meu pai teve um destino igual. Então, essa historinha aqui não começou com o meu pai. Começou muito antes e estava com ele. Então, a minha família passou por muitos momentos de desafios, ainda vivemos alguns. Eu nasci, a minha irmã e meu irmão. Eu e a minha irmã convivemos, né, com problemas gravíssimos de doenças mentais. Né, a depressão com 18 anos. A minha irmã... Mãe, a Mary está na aula, mãe? Qual foi o diagnóstico da Mary? Se ela não está na aula, ou tá, Merinha, daí tu escreve aqui, tá na aula. Escreve aqui, não precisa falar, tá? Como é que tá? Melhorou horrores, melhorou muito, tá? E eu, graças a Deus, mas eu sinto que eu comecei a melhorar mais ainda quando eu conheci a constelação familiar. Por quê? Presta atenção. A gente está falando de expiações e compensações. Meu pai alcoólatra estava compensando, espiando por algo que não foi resolvido lá. Então, a história vai se repetir aqui, tá bom? Vai se repetir aqui. E o que que acontece? Por que que a maioria das pessoas, a maioria das famílias se destroem? Porque a tendência é a família não saber, não ter recursos para lidar com essa enfermidade ou com esse vício. Mas esse vício está a serviço da família para mostrar para a família que lá atrás houve uma injustiça. Alguém foi excluído, o álcool, ou os alcoólatras. Então, a grande consciência vai fazer isso repetir para a família olhar para isso, até ter recursos para entender que não era o meu pai que era alcoólatra, a família estava viciada. E quando o meu pai não é incluído, não é visto, não é respeitado, e lá no final, quem sabe talvez amado, os filhos vão compensar por essa falta, por essa exclusão. Eu, por muitos anos, eu não queria nem ouvir falar do meu pai. Legítimo, né? Eu fui abusada sexualmente, legítimo. Só que enquanto, gente, eu não parei a minha vida, me conectei com Deus, com a espiritualidade, quando eu não decidi realmente resolver a minha vida, eu não tive paz. Eu tive só depressão, uma vida cheia de problemas. Quando eu decidi olhar para esse integrante, para o meu pai, e restabelecer com ele conexão energética, aqui eu estava, vocês não estão vendo, tá? Mas aqui há um corte de energia. Quando a gente julga, quando a gente critica o nosso pai ou a nossa mãe, isso faz com que o cordão que conecta você, a tua mãe ou teu pai, seja cortado, seja rompido. Só que há uma gravidade nisso. Você só tem força vital graças a esse portal aqui espiritual pelo qual você chegou na Terra. O meu pai e a minha mãe são portais espirituais dos quais me cederam a possibilidade de eu nascer e reencarnar, sei lá como você quer entender, aqui. Quando eu não quero olhar essa verdade, qual é a verdade? O Evaldo da Silva é pai da Edneia Moraes da Silva. Isso é uma verdade absoluta. Mas devido à historinha familiar e a história aqui, a Neia não quer ver e dar um lugar para esse pai. Então aqui haverá compensação, expiação, culpa, fracasso, que vocês imaginarem que eu já passei na minha vida. E não só isso, aqui não foi a primeira vez que eu fui abusada sexualmente, essa história é muito longa. A minha primeira experiência sexual, quando eu tinha 8 meses, dentro da barriga da minha mãe. A minha mãe foi abusada sexualmente, quando estava grávida de mim, aos 8 meses. Então, esse padrão de atrair agressores
É algo, uma informação que está aqui com a Neia. Ela precisa olhar para isso, e o caminho para olhar para isso é acolher, olhar e dar um lugar. Só que você só vai conseguir olhar para o teu agressor se você conseguir dissolver as cargas negativas, os traumas, para que o seu coração tenha espaço para o amor que vem por meio do seu pai chegar até você. Teu pai e a tua mãe estão aqui, são portais de energia. Tua mãe, energia yin. Teu pai, energia yang. Se vocês quiserem estudar filosofia oriental, vocês vão entender isso. Nossos pais são sagrados. Para a espiritualidade, todo pai e toda mãe já cumpriu com o seu propósito, que é nos dar o quê? A vida. Você nasceu ali no corpo de bebê, o restante da tua jornada é responsabilidade sua. Mas muitos de nós ainda recebemos muito. Recebemos um lar, recebemos carinho, recebemos amor, recebemos comida, recebemos uniforme para a escola, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Para a espiritualidade, a vida vem em primeiro lugar em tudo. Você está vivo. Só que muitos de nós temos memórias, dores, né? Como o meu exemplo. E aí há uma escolha. Se você quer ficar curtindo essa fossa como uma vítima, ou você toma uma decisão. Eu vou fazer algo da minha vida. Eu vou procurar ajuda, porque eu não consigo lidar com isso sozinho. E você não vai conseguir lidar sozinha, porque quem não está conectado com o pai e com a mãe é uma pessoa perdida, desgarrada, desamparada. É essa sensação que a maioria das pessoas tem. Eu me sinto sozinho, eu me sinto desgarrado, eu me sinto, sei lá o que você sente. O teu caminho é voltar para casa. Se você não olhar para as tuas raízes e não ficar em paz com as tuas raízes, você nunca vai ter paz lá na frente. A tua família atual vai ser um inferno, você vai experimentar doenças, você vai experimentar escassez financeira e sei lá mais o quê. E o que eu estou falando aqui não é misticismo, não é sobrenatural, não é nada disso. O que eu estou falando aqui são sobre leis. 3 leis que regem os nossos relacionamentos. A primeira delas é pertencimento. Independe se você acredita ou não acredita no que eu estou falando, as leis existem. A lei do magnetismo, a lei da eletricidade. Por que que você não dá valor para a lei do pertencimento? Tudo e todos que fazem parte possuem o direito de pertencer. E aí você, se você é religioso, você conecta realmente, Deus é o todo. E todo mundo que quer redenção ou quer pedir desculpas para Deus, ele desculpa, não é? Somos todos filhos de Deus, independente se você é uma prostituta, se você é um pedófilo, se você é um assassino, se você é um médico, se você é uma beata, sei lá o que mais, todos têm lugar. Agora, o que não tem é como passar. Não, até tem como passar para outra pessoa. Tem, eu ia falar o que não dá é para passar para outra pessoa as consequências das suas ações. Dá sim. Quando eu não resolvo, presta atenção. Olha que aula profunda hoje. Olha que aula. Quando eu, Neia, não escolho resolver a depressão, o que acontece? A minha filha, Ana Clara, com 15 anos, começou a ter sintomas gravíssimos de depressão, aos 15 anos de idade. E isso foi um alerta. O que é isso, né? Isso é um castigo? Isso é uma maldição? Nada disso. A depressão é uma informação para nos paralisar, para a gente olhar e encontrar uma solução. A depressão da Neia
Foi um caminho do qual a consciência familiar encontrou para que a Neia parasse a vida dela, não daquele jeito doido, mas parar com consciência para olhar para as suas raízes e acolher aquilo que ela precisa acolher. Gente, os alunos que são mais antigos aqui já conhecem a minha história da minha família com o meu pai. Meu pai me abusou sexualmente na infância. Hoje eu consigo falar isso sem experimentar nadinha de sofrimento. Nada. A minha história com meu pai não mudou. O fato dele ser meu pai não mudou. A história não mudou. O que mudou foi aqui. Eu fiz muita terapia, muitas vivências para dissolver as cargas negativas do meu corpo, que apareciam por meio de sintomas, doença, depressão, não sabia receber um não, sempre estava num lugar difícil, até hoje ainda, quando eu sou rejeitada, em algum momento que eu sinto que eu sou rejeitada, esse sofrimento quer me visitar. Mas hoje eu tenho recursos para voltar a entender, opa, isso está lá no passado, isso está querendo vir de novo. Aí eu sento, respiro, devolvo o que eu preciso devolver e sigo a minha vida adiante. Não há transformação, não há mudança, não é nada. Não vai atrás desse povo que fala, ai, vai mudar, vai transformar a tua vida, vai... nada. Esquece isso, esquece cursinho de final de semana que diz que vai transformar e mudar a tua vida. Isso é lorota, isso é mentira, tá bom? Eu já fiz isso. Quando eu entendi as leis sistêmicas, eu percebi, o buraco é mais embaixo. Em nível intelectual, conhecimento tem zero força para mudar a tua vida. Eu já falei isso. Um livro não vai mudar a tua vida. Ah, eu vou ler os livros do Bert Hellinger e agora eu vou me curar. Vai ler. Pode ler. Pode ler a Bíblia de cabo a rabo. Se você não passar por uma experiência psicológica, para que a tua carga, a tua eletricidade do teu corpo, para que você se sinta vivo e não sobrevivendo, não tem força alguma. Você precisa passar pelo crivo psicológico, emocional, e sim, você vai precisar acessar e entrar na área do trauma. Então, eu passei várias vezes por essa área do trauma em relação ao meu pai. E fui dissolvendo as cargas, até chegar um momento que a Meia fala sobre isso e não experimenta mais sofrimento. Talvez uma dor, né? Tem uma dor. Uma filha foi abusada por um pai. Como isso pode acontecer? Como? Mas isso acontece muito, gente. Acontece muito. E outra coisa que eu vou falar para vocês aqui, gente, eu não sei onde é que eu estava olhando, eu não sei onde é que eu estava vendo. Eu vou pular um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho o contexto, tá? Foi alguma coisa na internet de algum povo reclamando das meninas do Job. Vocês estão falando, né? Ah, tá, esse negócio do Neymar, essas coisas aí da internet, tal, 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 e as pessoas falando mal das prostitutas. Gente, as prostitutas, elas estão a serviço de algo muito maior. Quando há um grande empreendimento numa cidade, isso é até discutido na política, tem regras para isso, onde, por exemplo, vão povoar uma cidade, vão colocar uma usina, por exemplo, lá, com dois, três homens trabalhando naquela usina, a primeira coisa que eles fazem é contratar, abrir uma casa de bordel, para ter meninas disponíveis para esses homens, porque se elas não estão disponíveis, quem está em risco somos nós na rua. Não é à toa que tem bordel. Elas estão a serviço de algo muito maior. E eu não estou dizendo que é certo ou que é errado. Estou dizendo como acontece, o que funciona. Imagina o cara trabalha sábado a domingo lá, segunda a segunda, quebrando, cortando pedra, tá, tá, tá. O que esse homem que corta pedra, que sua semana toda vai fazer num dia de folga? No mínimo, vai no bar pegar uma pinga, encher a cara e fazer besteira. Graças a Deus tem um bordel para ele ir lá, com aquelas meninas que suportam isso. Graças a ter uma prostituta, que eu ganhei o meu lugar de terapeuta. Graças
a ter homens presidiários presos que você tem o benefício de ser uma pessoa livre aqui, fazer o que você quiser. Todos nós, desfocou a minha câmera, voltou. Todos nós estamos a serviço de algo muito maior para equilibrar o todo. Isso é uma lei, isso não tem volta, certo? Então, voltando. Gente, tudo isso para falar de pertencimento. Agradeçam as prostitutas. Eu não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado. Eu estou dizendo que isso é uma forma da nossa sociedade sobreviver. Um mínimo de dignidade. Bom, então essas meninas estão a serviço disso. Quando alguém, primeiro, a lei de pertencimento, e eu falo isso também, não é só para integrantes, pessoas da nossa família, sei lá, mas eu falo isso também com conteúdos. Conteúdos. Lembra na semana passada, quando teve aquele mapa de evidência da constelação familiar, que lá naquela reunião, eu falei, cara, quero ver se eles estão bem posicionados. Nenhum constelador falou mal da oposição, falou que tem uma força, gente, muito forte que quer derrubar a constelação familiar, que é o Conselho de Psicologia, tá? Indústria farmacêutica, tem um movimento muito grande que não quer a constelação. Eles falam um monte de coisas ruins para colocar medo na sociedade, isso e aquilo, enfim, não vou chegar nesse mérito, mas ao final da reunião, nós agradecemos a esses agressores, porque graças a eles o mapa de evidência da constelação saiu. Existe uma pesquisa muito forte do Instituto Brasileiro de Constelação Familiar, que contratou cientistas, pesquisadores, para mapear os efeitos da constelação na vida das pessoas. Ainda não foi totalmente, não foi terminado ainda, foi só iniciado, foi dado um pontapé, mas já é uma evolução. Nós, como consteladores, agradecemos também os agressores. E eu não estou falando que você precisa conviver com uma mãe narcisista, ou com um marido bêbado, ou com sei lá qual é o problema da tua vida. O que eu estou querendo te dizer é que essa pessoa ou esse conteúdo tem tanto direito quanto você de pertencer. A consciência familiar não está nem aí se o pai da Neia abusou ela sexualmente. Se abusou e esse homem é excluído, lá na frente vai ter sim uma compensação, uma expiação e uma culpa para ser trabalhada, mas tudo isso é para que o equilíbrio, para que o equilíbrio permaneça. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Deixa eu olhar para a carinha de vocês. Isso é muito profundo, tá? Vamos, galerinha, na aula hoje, hein? Tudo bem, tudo, muito bem. Quais são as formas de pagar, de espiar por uma culpa, ou por algo ou alguém que foi excluído lá atrás? Por meio de doenças, acidentes, deficiências, mortes, abortos. Bert fala que quando um conteúdo ou alguém é negado na consciência familiar, há um desejo, há uma necessidade inconsciente em cada um de nós para expiar por isso que não foi respeitado. Então, meus caros e minhas caras, quando você vive um acidente, um pai que mata um filho que mata o pai, sei lá as atrocidades que você vê, entenda que aquilo está a serviço de algo muito maior. Eu não estou dizendo que é para você. Você está vendo um acidente na tua frente, um homem quase matando uma mulher, que você não vai fazer nada. É lógico que você vai lá ajudar, primeiro a vida, né? No entanto, não julgue, porque a história não começou ali e talvez não termine ali. E se você julgar, você vai se envolver e se emaranhar com essa história. Olha o que eu estou falando, emaranhamentos.
que são emaranhamentos, são os teus envolvimentos energéticos em lugares que não te diz respeito. Você abre campos de energia com a tua mente, com a tua fala, e a tua vida não vai para frente e você não sabe por quê. Porque você é uma fifi fofoqueira. Ai, quero saber o que que deu lá, o que que não deu lá, o que que deu. Uhum, faça isso. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério, certo? Cuida da tua vida. Ah, né, o meu pai não quer a minha mãe estão brigando. O que que eu faço? Cuida da tua vida, deixa teu pai e tua mãe. Ah, mas o meu pai vai matar a minha mãe. Claro, ajude a sua mãe, né? Teu pai está fora do controle, mas jamais tome partido. O que mais acontece é tomar partido. A criança, o que que aconteceu com a Neia, né? A Neia decidiu lá na infância que a mãe dela era mais segura do que o pai. Lógico, né, gente? Lógico. Só que o que acontece? Eu vou para a vida sem a energia de um pai, desconectada da energia masculina, desconectada. Não tem força para arrumar emprego, não segura emprego, não toma decisões, está sempre em dúvida, não tem coragem, não consegue ganhar o seu próprio dinheiro, é sempre uma sangria desatada. Lamento, você só vai ter essa força e coragem se você tomar o seu pai tal como ele é. O pai é o teu pai, ponto. E aqui você começa a entender como a tua jornada de um ano ainda é pouco para você resolver a tua vida. Entende? Não é aquela coisa, eu vou fazer terapia ali um mês, 2 meses e tô bem. Claro que não, minha gente. Claro que não. Ah, Lília, como eu já fiz isso com a família do meu marido. Exatamente, Lília. Quando você não gosta da família do seu marido, você não ama o seu marido por inteiro, porque o seu marido é a família dele. O seu marido é a mãe dele, o pai dele, toda a história que vem com ele. Você não casou com uma pessoa, você casou com um pacote. Vem tudo junto. Vem tudo. Onéia, Diga quem? Thalia. O Italia, diga, abençoada. E quando a pessoa é adotada? E, ó, maravilhoso. Excelente pergunta. Eu acredito que a gente, eu não sei onde é que vai estar essa parte de aborto, tá? Tem um filme que eu sempre indico para assistir, é um filme indiano, não vou lembrar o nome de agora. Rian, não vou lembrar agora o nome do filme, tá? Mas é bem legal, depois eu relembro. Filhos adotivos. Gente, qual é a ordem na constelação familiar? Quem vem primeiro tem precedência sobre aquele que vem depois, tudo bem? É muito sério quando você toma uma decisão de adotar uma criança, igual o marido. Aquela criança não vem sozinha. Ela vem com todo o histórico familiar dela, com o pai e a mãe biológicos. Essa criança, ela tem o direito de saber quem são os pais. Ah, mas eles doaram, eles jogaram num saco de lixo, não importa. A criança, quando ela é maltratada pelos pais, ela nunca deixa de amar os pais, mas ela deixa de amar a si mesma. Uma criança que foi deixada, em um momento na vida, ela vai querer voltar para as raízes dela, ela vai se sentir perdida. Salvo, pode ter algumas exceções. Qual é a ordem, né? Os pais adotivos, não é nem pais, os tutores dessa criança precisam respeitar a ordem. Qual é a ordem? Padrasto não é pai. Madrasta não é mãe. Né? Mas eu amo a minha madrasta, eu amo meu padrasto. Ok, eles são vínculos eternos na sua vida, mas você tem um pai e uma mãe biológicos. E isso precisa ser respeitado. Se a família respeitar essa ordem, não haverá tanta tensão e conflito no lar. Agora, se isso não é respeitado, pode acreditar que o inferno é instalado. Então, eu te perguntei porque no ano passado eu me envolvi com
com um homem mais velho, mais velho do que eu digo, né? Ele tinha 30 anos e ele era adotado. E ele era filho único, neto único, sobrinho único e era adotado. Ainda tinha essa questão da adoção, né? Eu, eu não consegui me manter no relacionamento, tanto é que eu nem tava na época estudando constelação, enfim. E ele tinha muito rancor da mãe dele, que ele não chegou nem a conhecer. E eu via que toda aquela raiva e frustração era depositada em cima de mim dentro de um relacionamento que era muito recente. Então eu me retirei do relacionamento porque eu via que não tinha espaço ali pra mim. Eu também não queria mudar a pessoa porque não era do meu poder aquilo e também não, né, não queria que a responsabilidade que ele fez pra mim. Mas eu vejo e via como afetava a vida dele, sabe? Tipo, a vida Hum, dele é toda trancada. toda trancada, e quando você se relaciona, entra no campo de influência dele, a tua vida também começa a ficar daquela forma, entende? E aí ele vai viver do jeito que ele acha melhor, mas um dia ele vai procurar pela justiça divina, sei lá o que ele vai fazer, e vai ter que colocar isso em ordem, tá? Essa é a expiação dele, né? Isso é o karma, alguns chamam de karma e tal, é isso e aquilo, né? Mas infelizmente a maioria das pessoas não entendem sobre o quanto é sagrado você ter tido um pai, uma mãe, e principalmente quando essa mãe e esse pai possibilitaram uma vida a você. Ah, eu nasci e eu fui entregue numa casa. Eu falei, nossa, que amor! Tua mãe te amou muito. Ela ainda tomou cuidado para te deixar na casa de alguém, para cuidar de você, para que você fosse bem cuidado. Isso pode significar amor. Para mim, isso significa muito. Entendem? Eu passei muitos anos, gente, com ressentimento da minha mãe, trabalho até hoje, porque eu fui criada com meus avós, os meus irmãos não. Então, muitas perguntas, né, ressentimentos. E graças a Deus, gente, eu consegui superar essas emoções, né? E consegui agora estar num lugar mais bonito para poder estar aqui te ensinando sobre amor, sobre acolhimento. Eu sei que não é fácil, não é, mas quando você está no adulto, na mulher e no homem, quando você cura a tua criança, a mulher emerge. Homens, quando você cura o menino que está dentro de você, o homem emerge. O que acontece na relação da Thalia? Este homem buscava na Thalia o amor que ele não teve da mãe. E era pesado para Thalia, porque ela não é a mãe dele. Então vai Eu ter. lembro, eu lembro que no término eu cheguei a falar pra ele. Eu falei, eu não sou tua mãe, eu não sou tua terapeuta, eu não sou tua psicóloga, e eu não sou mais agora tua namorada também, porque eu também não quero mais isso. E ao É, mesmo foi. tempo, Thalia, observar como o seu campo atraiu esse homem, né? Como foi Sim. automático você já entrar num lugar de mãe. Então, começa a equilibrar seus relacionamentos, dá menos, não dá mais, né? Se valoriza mais ainda para equilibrar, senão você vai encontrar só homem quebrado. Quem é controladora, quem dá tudo, quem faz tudo, quem tem que estar tudo perfeito, tudo do jeito que é uma controladora. E o teu homem, se ele ama você, ele vai reagir como uma criança ou então como um adulto, um homem disfuncional, que não tem ação, não toma decisão, você tem que fazer tudo, pelo amor de Deus. Meu marido, todo dia eu lembro ele, não sou tua mãe, meu marido pede comida toda hora. Aí eu falo para ele, eu não sou tua mãezinha, né? Vamos fazer alguma coisa para nós dois. Tem que ir lembrando, gente, que a pessoa dissocia, é sério. Quem não tem pai e mãe no coração dissocia nas relações, dissocia da realidade, não sabe respeitar chefe, não sabe respeitar professor, não sabe esperar. Uf, é uma loucura. É uma doideira, é uma doideira. Só digo isso para vocês, tá? Vamos lá, então, 8h10, deixa eu compartilhar a tela aqui. Se tiver mais perguntas, Neia, vocês me façam, tá? Diga, Thay. o slide que você parou tá ali no chat. Tá, diga para mim se é É esse. isso, culpa, expiação e compensações. Deixa eu só ver se o final era esse daí mesmo. Tá. Como eu entrei agora, eu não consigo olhar o chat, ver se é esse aqui mesmo. Acabava assim com essa frase, uma das dinâmicas ocultas sistêmicas que conduz às É esse aqui doenças. mesmo.
Pronto, então é esse mesmo. Então tá, né? A gente vai falar sobre culpa, expiação e compensações. Eu já trouxe mais ou menos uma linguagem bem prática para te explicar por que compensações, expiações e culpa se fazem necessárias ainda. Gente, é, quando a gente fala de guerra, doenças, isso e aquilo, infelizmente ou felizmente, sem querer julgar, são movimentos que ainda se fazem necessários no nosso planeta devido ao nível de consciência da maioria de nós. A maioria de nós vibra escassez, vibra ódio, vibra, sei lá, vingança. Então, sempre que você entra nesse lugar, você está julgando algo ou alguém. E isso gera um karma, tudo que vai, volta. Isso não tem nada a ver com Deus, isso são leis, leis de causa e efeito. O que vai, volta. A tua vida lá fora é uma projeção da sua mente. Tem um módulo aqui que fala só sobre como a nossa mente cria problemas. Bom, então vamos lá. Culpa, expiação e compensações. Além do anseio pela proximidade dos pais e da necessidade de pertencer, atua profundamente na alma um esforço transgeracional em busca de justiça e de compensação. Tá tudo certo. Sabe quando as pessoas falam, mas na Terra não tem lei, não isso e aquilo. Para o divino, tem. Tem lei, sim, tem lei. E elas vêm por meio das doenças, compensações, acidentes, suicídio, sei lá mais o que você quer pensar aí. E as pessoas não fazem isso conscientemente, é tudo muito inconsciente, tá bom? Em vários processos de doenças, o cliente obedece inconscientemente a essa necessidade, seja por expiação ou para aliviar seus sentimentos de culpa, seja ela real ou não. Uma das dinâmicas ocultas sistêmicas que conduzem a doenças, acidentes e o suicídio é o desejo de expiar por uma culpa. E muitas vezes essa culpa nem é sua. Às vezes essa culpa ou é do seu pai, ou da sua avó, dos teus ancestrais, ou de algum vínculo. O que Bert não sabe explicar nos livros dele, sabe como a consciência familiar atua. Só que o que não sabe explicar ainda, porque essa consciência, ela pode usar qualquer um dos integrantes para compensar essas exclusões e para expiar isso e para gerar essa culpa. Mas eu já notei, como o constelador Ibert também fala, que a maioria das famílias, quem paga é sempre o mais novo. A corda sempre arrebenta mais no filho, nas crianças. Tem crianças que nem nascem, tem crianças que são abortadas, tem crianças que nem querem vir. Elas já pagam pelo preço de ter um pai ou uma mãe emocionalmente fragilizados. Por isso que eu brigo com você aqui. Você precisa para ontem corrigir as tuas mágoas, teus ressentimentos e os teus ódios, porque se você não resolve, isso não vai parar com você. Isso vai continuar nos seus filhos, nos seus netos e bisnetos. Tudo bem, gente? Às vezes, eventos que foram inevitáveis e determinados pelo destino são percebidos como culpa. Por exemplo, um aborto espontâneo, uma deficiência ou a morte precoce de uma criança. Nesses casos, o que ajuda é olhar os mortos com amor, expor-se à dor e deixar em paz o que passou. O que mais vocês veem e o que eu mais vejo em campos de constelação é quando um ente querido já morreu e nós não conseguimos liberar esse ente para a morte, para ele descansar. Se por obra do destino acontece alguma coisa que causa dano a outros e proporciona a alguém alguma vantagem, ou a salvação e a vida, isso é experimentado também como culpa. Por exemplo, a morte da mãe no nascimento de um filho. Ele está dando só um exemplo.
O filho cuja mãe faleceu no parto sente-se permanentemente culpado diante dela, porque ela pagou pela vida dele com a própria morte. Então, se o filho tenta expiar por essa culpa, compensar essa culpa vivendo mal, recusando-se a tomar a vida, a desgraça da mãe é duplamente grave. O filho não toma a vida que a mãe lhe deu e seu amor e sua disposição de lhe dar tudo não são respeitados. Sendo assim, a morte dessa mãe foi em vão, ou pior ainda, em vez de vida e felicidade, trouxe uma nova desgraça, pois ao invés de uma morte, ocorreram duas. Vocês estão entendendo? Lembram da minha última movimento sistêmico que eu fiz aqui da escola? Lembram? Esse exemplo cai bem com essa questão desse exemplo que Beth está trazendo aqui para nós. Quando alguém da nossa família causa algum dano a uma outra pessoa, ou outra pessoa acha que teve prejuízo com essa pessoa da tua família, essa história vai se repetir lá na frente. Eu estava com uma questão bem séria aqui na escola. Nenhuma menina ficava, arrumava uma vendedora, não ficava, ia embora, não ficava. Constelamos o que apareceu? Eu estava compensando uma exclusão que entre a minha mãe e uma vizinha. O relacionamento delas era muito intenso, elas eram melhores amigas, e por algum motivo, não sei o que houve, essa mulher passou a odiar a minha mãe, e elas criaram uma rivalidade de muitos anos, que eu acho que essa mulher segura até hoje. A minha mãe tem dificuldades para manter amizades, eu tinha, né, dificuldades para ter amizades de mulheres, e a minha filha tem o mesmo desafio. Constelamos isso. Graças a Deus, um tempo depois, eu já estou colhendo frutos. Qual é o caminho de solução aqui? Era minha mãe olhar para essa amiga dela e dizer: eu sinto muito se eu te causei algum prejuízo. Você faz parte, eu vejo você. Quando esse representante dessa amiga da mãe está num lugar de respeito dentro do coração da minha mãe e da minha família, as coisas seguem em frente. Vocês não acham isso lindo? Isso é justiça divina, ninguém fica sem uma reparação. Então, eu sempre falo, tome conta das tuas amizades, do teu coração e seja maduro emocionalmente, não brinque com ninguém. Porque às vezes, por uma briga assim boba, o outro fica muito ressentido ou magoado, e aí você fica presa a essa pessoa e não tem força para ir para a vida, tá bom? A solução desse filho, né, para essa mãe seria: mamãe, já que você pagou um preço tão alto pela minha vida, que isso não seja em vão. Eu faria algo de bom com a minha vida em sua homenagem. Eu sempre falo, gente, que os pais falam: pelos meus filhos eu morro, eu dou a minha vida pelos meus filhos. Isso é muito fácil. Eu quero ver você dar a tua vida, felicidade, ser feliz para os seus filhos. Seja feliz por eles, não queira morrer por eles. Gente, escolha crescer, evoluir. Gente, é automático. Automático. Você mudou um padrão vibratório no teu campo, a família toda muda. Preciso que vocês entendam isso. Se nós estamos vivendo num ambiente em que a energia é baixa, não é legal, você pode, com a sua mente, com o seu coração, elevar a frequência desse ambiente, que a tua energia seja mais forte, maior do que essa energia. Então, quando teu marido chega bravo em casa, ou a tua esposa, acontece algo que você não gosta, caramba, respira fundo, acolhe aquilo, erre, mas erre e depois faça direito o mais rápido possível. Não fique ali se penalizando: eu fiz errado, meu Deus do céu, não sei mais o que. Esquece, gente. Esquece. Entende? Segue a ficha, segue a vida. Faz aí o que você precisa fazer. Porém, existe uma culpa verdadeira de responsabilidade pessoal, por exemplo, quando alguém, sem necessidade, entregou ou abortou uma criança, ou quando exigiu algo de outros ou lhe causou algo grave.
Muitas vezes, essa culpa de responsabilidade pessoal deve ser paga através da expiação, pagando com danos próprios pelos prejuízos infligidos a outros. Com isso, pretende-se amenizar a culpa através da expiação e, dessa forma, estabelecer o equilíbrio. A expiação satisfaz a nossa necessidade de compensação. Então, escuta o que eu vou falar para você. Você acredita piamente que as tuas emoções, que as tuas decisões e que os seus comportamentos vêm de você mesmo. Nananina, não. Emoções, sentimentos, pensamentos têm origem lá na consciência familiar. Você é o teu pai e a tua mãe mais a tua evolução. Porque, gente, se a gente fosse atrás, né, dos nossos pensamentos, emoções e sentimentos, todo mundo aqui não estaria milionário? Na tua cabecinha tu quer. Na cabecinha da Nela quer dar aula da... Quer não, ela vai. Cabecinha da Nela vai dar aula das Maldivas, lá numa redezinha, lá o pessoal, né? Por que que a maioria não consegue chegar lá? Porque tem contratos, pactos, votos, juramentos, sei lá o que você tem com o passado. DNA avançado, galera, a gente vai trabalhar isso, tá? Pactos de pobreza, votos, juramento, promessas. Senhor amado, tomem cuidado com essas energias, tá bom? Tomem cuidado. Frequentemente, para espiar por um aborto ou pela perda de um filho, uma mãe contrai uma doença grave ou termina o relacionamento com o pai da criança, renunciando a um novo relacionamento. Gente, isso é uma tendência, tá? Mas o que eu vejo na minha experiência, laboratório, nas aulas e nos campos de constelação, frequentemente mesmo o casal, quando passa por um aborto, frequentemente, secretamente, um coloca a culpa no outro. Tá? Secretamente, inconscientemente. Então, alguns ficam doentes, alguns vão para o vício, ou então o casal acaba se separando. É uma tendência, tá? Não é uma sentença. E algumas vezes a mãe sente o desejo de seguir a criança na morte. Nesse caso, a mãe adoece e morre como expiação. Entenderam? O que é expiação e compensação? Né? É como resolver o caso de um aborto. Somente na constelação familiar. A gente abre o campo, pede para uma pessoa representar você, o seu marido, e o que o campo pedir, a gente coloca essa criança que não nasceu, porque ela tem o direito de pertencer, mesmo não tido nascido. E aí, gente, a perda de um filho por meio de um aborto provocado é muito mais grave. Pode-se amenizar um pouquinho o campo, mas é bem desafiador. É bem desafiador. Neia, Diga quem? Valquíria. Diga, Hoje Valquíria. eu resolvi te alugar. Quando se tem um aborto espontâneo, como aconteceu comigo, a gente passou por uma constelação, foi visto isso e feito o que precisava. Está Uhum. resolvido definitivamente? Ou sempre tem que estar fazendo isso? Você melhorou ou piorou depois dessa constelação? Eu melhorei. Ponto. Quando você sentir que você precisa enviar energia, luz, eu sempre sugiro para essas mamães colocarem um nome nessa criança, nesse filho. Quando alguém te perguntar quantos filhos você tem, inclua esse filho que não nasceu, entende? E quando for um aborto provocado, gente, procurem ajuda, procurem terapia para restabelecer a ordem e dar um lugar para essa criança que não nasceu. Para a constelação familiar e para a constelação e para a espiritualidade, né? Quando a gente interrompe uma vida, isso é muito grave. E é uma energia muito parecida com a energia de assassinato. É muito forte. Sempre que eu atendo um aborto que foi provocado, minha cabeça dói, eu saio assim da constelação quebrada, quebrada. Eu fico uns 2 dias em off, porque para depois assim dissolver a energia, sabe? Porque a criança fica ali, né? Outra coisa é o FIV, fazer fertilização in vitro, gente. Literalmente, vou falar uma coisa para vocês, não gosto nem de entrar muito nisso. Num seminário com a Sophie, que é a esposa do Bert Helling, no seminário que eu fiz com ela, alguém pediu para constelar a fertilização in vitro, né?
Ela respondeu assim: eu nem vou entrar nesse show de horrores. Ela não constelou. E aí alguém veio perguntar, né, numa outro seminário, numa aula que ela estava dando, e ela falou que literalmente as crianças estão congeladas, elas sentem isso. As crianças sentem. É bem sério isso, tá bom? É muito sério. Eu constelei, eu fui muito corajosa, muito corajosa. Eu constelei uma aluna aqui da escola, eu acredito. Gente, eu não vou lembrar. Se você estiver aqui na aula, pessoa, se apresente, tá? Teve uma aluna que a gente constelou a fertilização in vitro, tá? Pronto, é isso. Obrigada, Neia. Nada, imagine, eu que agradeço. Façam perguntas, gente. Vamos lá de novo para nossa telinha. Nesse caso, a mãe adoece e morre como expiação. Aqui, a solução seria substituir a expiação por uma ação reconciliadora. Isso acontece quando se olha nos olhos da pessoa a quem se fez algo injusto e diz: eu sinto muito, agora lhe dou um lugar no meu coração. Eu assumo isso. Gente, na constelação familiar, quando vocês forem constelar aqui na escola ou com a Neia, a gente não costuma pedir perdão para alguém da qual a gente causou algum prejuízo ou da qual essa pessoa se sentiu prejudicada. Prestem atenção que eu vou ensinar. Então, se você for para algum constelador, uma consteladora que fizer você pedir perdão para alguém em campo, você pode acreditar que essa pessoa não sabe o que está fazendo. Bert Hellinger ensina que quando você pede perdão para alguém, você quer se aliviar de uma culpa. E quando o outro desculpa você, pede perdão, e o outro desculpa, é como se as consequências das atitudes dessa pessoa fossem transferidas para você. Não é à toa que a gente experiencia muitos casais, no caso, quando há traição e a esposa perdoa, é muito difícil depois restabelecer a ordem, a admiração no casal. Porque ao aceitar as consequências da ação desse homem, ela se coloca como maior, o homem como menor, e automaticamente isso tem chances de acontecer de novo. Por isso que dizem, quem traiu uma vez, trai duas. Mas, gente, isso não é uma regra, não é uma sentença, tá bom? Né? E o que que eu tenho que fazer, então? Você tem que deixar muito claro para a pessoa que traiu você que ali algo se quebrou, que ali algo terminou. Não existe mais aquela história. Dá para o casal depois fazendo terapia resgatar isso, dá. Mas a pessoa que traiu, ela precisa aprender a lidar com as consequências das escolhas e ações dela. Perdão é entre você e Deus. É entre essa pessoa que traiu e Deus. Quando alguém fala, eu já perdoei a minha mãe, eu já aceitei a minha mãe, essa pessoa não perdoou e não aceitou. É mentira. Porque se você tivesse perdoado, realmente, de verdade, se você estivesse em paz no teu coração, você nem falaria nada. Quando você está em paz com alguma coisa, você não precisa falar. Não precisa dizer. Tá bom? Então, quando você cometeu algo errado, assuma as consequências das suas atitudes e não queira transferir para alguém. Ai, me desculpa. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Gente, não dá. Tá? Na constelação é ajuste de energia. Ajustes de energia. Perdão entre você e Deus. Entre a outra pessoa é equilíbrio de troca. Muitas vezes a culpa e a expiação também são assumidas na família ou no clã. Um filho ou um parceiro também pode dizer: antes eu do que você. O que isso significa, gente? Quando um filho percebe que o pai não está bem ou está com alguma doença, ele se sente responsável por isso e acaba ficando no lugar do pai. Eu já vi casos e casos de mãe e pai que estão bem, mas o filho está doente, o filho está expiando e está pagando por algo que a mãe e o pai não corrigiram neles.
E essa criança assume a culpa e as consequências. Quando outros se recusam a isso, na maioria dos casos são os filhos que, por amor a seus pais ou antepassados, ficam doentes. Vocês entendem que não tem motivo algum para uma criança ficar doente? Do nada uma criança tá com câncer, tá com questão de estômago, sei lá, não é dessa criança. Não é. Profundamente carentes de proximidade, as crianças, ó, proximidade, contato, eles querem inconscientemente segui-los na morte, carregar algo por eles ou mesmo morrer em seu lugar. Eles também se identificam inconscientemente com pessoas a quem seus pais se ligam mais fortemente ou a quem permitem uma aproximação maior. Bert sempre ensina que todo filho sempre estará identificado com um ex do pai ou um ex da mãe. Essa criança nasce identificada principalmente com o amor que não foi possível ser vivido pelo pai ou pela mãe. Gente, o que está acontecendo? É a consciência trazendo esse ex para o lugar dele. A consciência simplesmente quer que a família olhe para esse ex e dê o lugar para ele, que ele seja respeitado. Vocês estão entendendo? Porque esse amor é um vínculo, é uma conexão. Tá? Isso é muito frequente nas constelações, muito frequentes mesmo. Então, o que que um filho, uma mulher, ó, o que que a Neia precisa sentir pela ex-mulher do marido dela e pelo filho? Não é sentir, é qual a energia que se requer aqui. Quando eu olho para a ex do meu marido, eu falo o seguinte: gratidão, graças a não ter dado certo com você, que eu tenho meu marido. Graças ao seu filho ter ausente um pai, que o meu filho tem a presença do pai. É essa consciência que se requer com ele, gente. É essa consciência. Diga quem? Mateus, Diga, e, Matheus. e caso o pai ou a mãe não tenha ex, o que pode ser? Ah, pode ser várias coisas. Às vezes pode ser um ex do avô. Ó, na constelação familiar a gente acessa até os bisavós, tá? Raramente um tataravô, mas alcança. Histórias de amor que não foram vividos. E assim, gente, quando eu falo mãe, eu falo da energia feminina da tua família. Primas, tios, tias, primas, sobrinhas, irmãs, tias-avós e mais vínculos dessas pessoas. Por exemplo, meu avô foi assassinado quando eu tinha 12 anos. O assassino dele é um vínculo na nossa família. Se a família não olhar para isso, essa história tem grandes chances de se repetir com os descendentes. Ponto. É assim, gente. Por isso que a constelação ela é tão séria, ela é, e ao mesmo tempo, muito mágica, muito importante, tá? E só tendo consciência mesmo para isso. Vamos continuar, já são 8h30, né? Vamos só terminar isso aqui. Muitas vezes, eu já li isso aqui? Tá, já li. Muitas vezes a culpa e a expiação também são assumidas. Não, já li isso aqui, volta. Peraí, minha gente, peraí, calma aí, ó. Uma necessidade de compensação no destino manifesta-se também em pessoas que sobreviveram a guerras, catástrofes naturais ou acidentes, pelo fato de terem sobrevivido enquanto os outros morreram, ou por julgarem que não fizeram bastante para salvar essas pessoas. As consequências somáticas são variadas: depressões, estados de angústia, distúrbios de concentração e memória, dores de cabeça crônicas e etc. Muitos descendentes de sobreviventes têm dificuldades em tomar plenamente a própria vida. Eles se autolimitam porque por uma inconsciência leal, a lealdade às vítimas sentem culpados por estarem bem. Presta atenção no que eu vou ensinar para vocês agora. Na prática, por que que a maioria das mulheres são mães solteiras? Ah, porque os homens são irresponsáveis, os homens... É problema teu, você escolheu ele para ser o teu pai. Pronto, já não bota a culpa no homem nesse sentido, né? Nós temos a obrigação de escolher as pessoas que a gente convive. Agora tem um movimento, gente, os homens,
eles são netos ou bisnetos de homens que foram para a guerra. Bert diz que esses homens, quando deixam a mulher com a criança, é como se eles estivessem indo em busca do pai na guerra. Eles não ficam. Tem homens que têm muita dificuldade nisso. Isso é um movimento. Isso não é para dizer que o cara que não paga pensão ou não assume filho é correto, é direitinho. Não tô falando nada disso. O cara tem que meter ele em processo, ele tem que educar e criar o filho, tá bom? Mas por que que isso acontece muito? Bert disse que esses homens, a maioria dos homens, não estão conectados com o seu próprio pai, com seus avós. Então, eles vão para a vida, eles se sentem perdidos. Por que que vocês acreditam que vícios, eles aparecem mais nos homens? Principalmente droga, álcool. Tem mulheres que usam droga, tem mulheres que usam álcool, mas a maioria são homens. E Bert ensina que vícios é a desconexão da energia masculina. Muitos homens não estão conectados com seus próprios pais. Digo homens, tá bom? E é por isso que é tanta mãe solteira, tanta mulher que tem que criar o seu próprio filho, né? Sozinha. Enfim, isso é uma realidade, mas tem esse movimento por trás. Deixa eu ver, gente, eu acho que por hoje, deixa eu abrir aqui para saber se alguém tem dúvida. E aí, ó, a gente na terça-feira que vem a gente vai falar sobre segredos de família, tá? Segredos de família. Me lembrem para a gente continuar aqui. Não percam, gente, esse módulo é uma maravilha. Depois a gente vai falar sobre distúrbios mentais, doenças graves, vamos falar sobre doenças graves, o que mais? Vamos falar sobre vícios, doenças mentais. Vamos falar, o que mais? Estou aqui, transtornos alimentares, morte. Ó, tem muita coisa para a gente falar nesse módulo, tá bom? Quem está chegando agora, se quiser assistir as aulas, assista do módulo 11, tá bom? Não se sinta preocupado, ai meu Deus, tem um monte de aula para assistir. Não faça isso. As aulas estão todas gravadas lá na plataforma, você pode assistir a hora que você quiser e no tempo. Eu só não sugiro para você maratonar, tipo, 3, 4 aulas num dia, porque aí a tua mente, o teu corpinho não vai receber. Assiste uma aula, integra, vai descansar, vai assimilar os ensinamentos, entende? Eu sempre oriento que se você pode estar aqui ao vivo toda terça e quinta-feira, esteja, tá bom? Mas a maioria dos alunos da escola trabalham, às vezes chegam cansados à noite, tem a casa, tem filho, tem alguns que só assistem final de semana. Bom, gente, tudo bem? Tudo bem? Alguma pergunta? Né, eu tenho uma última pergunta. Faça, Matheus. Tu falou da questão do pai deixar o filho com a mãe, né? E quando é o inverso, quando a mãe deixa com o pai? Provavelmente essa mulher está indisponível para essa família. Se abrir o campo de constelação dela, pode estar em lealdade sistêmica com a mãe ou com a avó. Acontece muito isso, entende? Ou quando o pai, ou quando essa esposa, ela sente, ela tem comportamentos de filha, aí o marido trata como filha, ela não tem força para cuidar dessa criança, vários fatores, sabe? Mateus, só colocando em campo para saber realmente o que está por trás. Então, gente, constelação se trata de inclusão, muito contrário ao que falam por aí na internet, algumas, né, algumas vozes, que a constelação é isso, que a constelação é aquilo, a constelação, ela é realmente muito profunda, muito intensa, e na mão de pessoas despreparadas, pode sim trazer um certo prejuízo. Que prejuízo esse? Talvez retraumatizar aquilo que já está machucado, entende? Mas não passa disso também, não. Então, tem que ter muita responsabilidade, praticar bastante, conhecer bem, tá? É Lion, lembrei do filme, o filme do menino, anotem aí, é Lyon, Lion. É um filme indiano, não sei onde é que tá mais, assistam esse filme que ele fala sobre filhos adotivos, tá bom? Não vou falar, porque senão vai perder graça, depois você não consegue ver, né? Quando no ambiente várias pessoas estão se separando ao mesmo tempo que isso representa em campo de influência. Presta atenção no que eu vou falar para vocês, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive.
Nós somos também o resultado daquilo que a gente lê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê. Então, seja inteligente, comece a focar em assuntos que façam você crescer, se conecte com pessoas que fazem você crescer, não exclua ninguém, mas faça escolhas inteligentes para você chegar onde você quer chegar. E o mais importante, você sabe realmente aonde você quer chegar? Você tem que ter essa visão muito clara na tua cabeça, muito clara, simples. Desenhar um plano para que isso aconteça, entende? Mais alguma pergunta, meu povo? Ficamos por aqui. Ó, amanhã tem live às 14 horas lá no. Ô, Fabrícia, tu tá na aula, Thaís, ou desaparecida? Ah, não acredito, né? Tu tá na aula, eu vou dar agora aquelas. Como é que eles falam, gente? Assumida ou sumida? Eu fico tão feliz quando vocês voltam para a aula. Há 50 anos que eu não via a Fabrícia, gente. Não sei se ela tá me ouvindo. Ô, mulher. Ou eu tô lendo errado? Não, a Fabrícia tá na aula. Elaine, que legal, a Yandra. Gente, eu quero conversar com vocês, hein, Caiandra. Quero conversar com quem mais? Espera aí, eu quero conversar. Tem uns quietinhos aqui que eu vou pegar vocês. A Yandra é uma que ela foge de mim. Quem mais? Quem mais que foge de mim? Eu vou pegar Né? vocês. Diga quem. Você queria ver a Rei e a Rô? Elas estão aí, ó. Não, quero ver. Peraí, quero ver os gêmeos. Peraí. Eu quero. Ai, As duas estão gente, dando segura tchau. que eu quero ver as gêmeas. Roberta. Ai, cadê a Renata? Peraí. Eu quero ver mesmo se elas são bem parecidas, gente. Olha a curiosidade da pessoa ver gêmeos, né? Um evento aqui na escola. Olha, gente, elas são. Tem uma diferençazinha. São parecidas. São parecidas, a Roberta e a Renata. Nome lindo também, né? Eu acho esses dois nomes lindo, lindo, lindo. Renata, Roberta. Acho tão lindo. Renata, Roberta, tão bonito. Lindas, sejam bem-vindas, tá? Estão gostando da escola? Tu viu que elas Muito. juntas? Elas fizeram juntas, vocês viram ou só eu que vi? Porque tem essa questão do irmão gêmeo, não tem a ligação que uma sente, às vezes outra sente, vocês são assim ou não? Muito. Não? Vamos sim. Quem é que nasceu primeiro? Olha a pessoa fazendo pergunta de curiosidade. Quem é que nasceu primeiro? Ah, tu é mais velha então, hein? Renata tem que baixar um pouco a bolinha para ti. Eu já falei isso pra ela. Não, mas só escuta, gente. Eu tô brincando, mas é sério, Renata. Se coloca, não qual é a segunda lei sistêmica, gente? É a hierarquia. O que que essa lei ensina pra gente? Que aquilo ou aquele que vem antes é maior do que aquilo que vem depois. Então, a Roberta nasceu antes, alguns minutos, segundos, sei lá, que ela surgiu primeiro, a Renata depois. Se vocês entenderem essa ordem na família de vocês, entre irmãs, o relacionamento de vocês vai melhorar muito. Muito, 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 muito. Respeitem isso, tá? Renata, pode pedir as bênçãos para Roberta. Tô brincando. Fazendo a gêmea brigar depois da aula. Ô, Glória, cancela, cancela, tá bom? Meninas, até sexta, vocês vêm pro DNA avançado, né? Maravilha, se preparem, vamos trabalhar bastante, tá bom? Muitos, muitos. Faça a listinha aí do que vocês querem mudar. Obrigada, viu? Gratidão. Sejam bem-vindas. Que legal, Renata e Roberta. Eu amo esses nomes, gente, eu sempre amei. Mas agora eu tô feliz com a Edneia. Levou anos para eu concordar, né? Principalmente que foi uma escolha do meu pai. Ele escolheu meu nome. Pela minha mãe, eu me chamaria Ana Maria. Bonito, né? Pensam, vamos ficar por aqui. Amanhã nós temos live às 14 horas. E é isso. Beijo. Gratidão sempre. Amo muito tudo isso, toda honra e glória a Deus. Beijo, 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 beijo. Até.